Bueno, Víctor Bañuelos, doctor, flamante doctor Víctor Bañuelos, muchas gracias por moderar la sesión y te cedo la palabra para explicarles la dinámica a las ponentes y dar inicio a la sesión formalmente. Muchas gracias. Ok, no, pues también muchas gracias a usted y al instituto en general. O sea, para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y estar participando de esta manera. Pues primero que nada, pues le doy la bienvenida y buenos días a todos. Les agradezco mucho por estar aquí esta mañana, que vamos a tener tres presentaciones muy interesantes en este día que tenemos de presentación, pues el tema de las mujeres y los estudios del libro y la edición en Iberoamérica. Hoy vamos, como ya comentaba, vamos a tener tres ponentes y cada una va a tener 20 minutos para llevar a cabo su exposición y salvo por el caso de Ana Gallego Cuñas, que vamos a dejar el área de preguntas al final de la exposición, sobre las otras exposiciones dejaremos la parte de preguntas y comentarios para el final. De esta manera, pues, quiero darle la palabra a Ana Gallego Cuñas, de la Universidad de Granada, quien nos va a presentar su ponencia, que lleva por nombre Mujeres Editoras y Políticas Bibliodiversas en el Mercado del Libro Independiente Iberoamericano. Entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También quiero hacer extensivo el agradecimiento a Marina Garone por invitarme a participar en este seminario. Es un lujo, un verdadero honor y un privilegio, y lo digo por la admiración que siento por el trabajo de Marina, académico, pero también personal, ¿no? Porque la considero no solo maestra, sino amiga. Así que muchísimas gracias por la generosidad de crear este espacio de debate sobre el mundo necesario, urgente, espacio de debate sobre el mundo de la edición y específicamente con un enfoque de género. Enhorabuena y gracias. He intentado hacerlo en 8 páginas y media, que más o menos creo que son 20 minutos, aunque yo hablo muy rápido. Si en algún momento, a mí no me importa que me interrumpan, si en algún momento queréis, alguien quiere abrir micro y quiere que aclare algo o apuntarlo y dejarlo para el final, no hay problema. No he querido acompañar de las gráficas y del tratamiento dataístico esta ponencia porque por experiencia sé que me enrollo más cuando lo hago. Entonces ha sido como una especie de mecanismo de autocontención. Bueno, voy ahí. Quiero empezar esta exposición con una cita de Christine Delphi que dice así: así como el movimiento feminista busca la revolución de la realidad social, el punto de vista teórico feminista debe aspirar a una revolución del conocimiento. Ambos son mutuamente indispensables. Fin de cita. La notable expansión de la edición independiente en este siglo ha supuesto una nueva forma de entender el mercado editorial en todas sus vertientes, materiales y simbólicas. Modos de trabajo: Bourdieu, Boto, Sapiro, López Vine, Malumián, ¿no? Y yo misma, sobre la confección de libros, Senia, Schifrin, Moscardi, Spielberg, Banoli, sobre el cuidado de estéticas vanguardistas, Padilla, Gallego Cuñas, Locane o Lefort-Favreau, sobre la vindicación de ciertos géneros, como Masson y Celsi, sobre el compromiso político, como hacen Herrero, Laizola o Noel, sobre modelos de impresión y distribución alternativo, Manzoni, Thompson, Spielberg y Saffenstein, Villarruel, Expósito, etc. Y sobre todo el desarrollo de lo que podríamos denominar, utilizando la fórmula de Rancière, nuevas políticas de la edición, ¿no? Y cuando digo nuevas, utilizo este adjetivo, lo hago en el sentido de Boris Groys. De todas ellas, me interesa analizar aquí la que tiene que ver con una perspectiva de género, esto es, con la proliferación en las últimas décadas de equipos editoriales integrados en su mayoría por mujeres, con la visibilidad de escritoras y textos feministas y con la promoción de valores para la bibliodiversidad y la igualdad. Hace unos años formulé la hipótesis de que el boom de las novísimas escritoras en lengua castellana se había fraguado en el siglo XXI al socaire de otro boom, el de la edición independiente. Y bueno, no voy a discutir aquí qué entiendo por edición independiente, esto lo hago
artículo que tengo, si queréis al final de la exposición podemos ahondar en ello. La expansión y diversificación del sector editorial ha favorecido sin duda a las escritoras, y no solo porque se publica más, sino porque las mujeres han pasado a ocupar más puestos de responsabilidad en las editoriales, un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. Esto no quiere decir que las mujeres no hayan participado en el trabajo editorial, que está muy ligado a las empresas familiares y a lo que Delphi llamó modo de producción doméstico, ¿no? Que refiere al trabajo no remunerado o muy precarizado, ¿no? Explotado, sino que siempre han sido orilladas de la historia de la edición a un lado y otro del Atlántico, como señalan Spielberg y Miller. Como veremos más adelante, tanto el emprendimiento femenino como la apuesta por cuotas de mercado tan apreciadas en la actualidad como las mujeres y los autores noveles son valores fundamentales para la configuración de los catálogos independientes. Pero estas son las preguntas de partida. ¿Qué significa esto? ¿La puesta en práctica de un modo de producción feminista? O mejor, de una praxis editorial feminista. Si esto es así, ¿qué característica tendría? ¿Qué papel juega la edición independiente, sus políticas y sus formas de trabajo en este rubro? La bibliografía existente sobre las mujeres en el sector editorial iberoamericano es aún muy escasa, ¿no? Encontramos varios libros de entrevistas, de testimonios, ellas editan un par de monográficos de revista, algún artículo suelto, y se circunscribe principalmente a los últimos 5 años y a 4 campos nacionales, que han sido los más trabajados: Argentina, Brasil, España y Colombia, por este orden. Hasta la fecha ha predominado además el análisis cualitativo y los estudios de caso a través de semblanzas, de biografías, de historias de vida, de entrevistas y de otros usos del archivo, sin perder de vista las redes de sociabilidad en el ámbito del libro. Por ejemplo, los artículos de Muzar, de Román y Espadaro, de Spielberg y Mila, los monográficos de Fernández, de Ribeiro, de Spielberg y Mila también, de Spielberg y Ribeiro. Encontramos en todos ellos una mirada específicamente, no, perdón, pero no encontramos en ellos una mirada específicamente feminista o de género, y siempre están enfocados a editoriales medianas o editoriales grandes, ¿no? Solo lo hace Marta Simón Comas, que trae una lectura feminista de la figura de Esther Tusqué con la producción de serie y premios dedicados a las mujeres en Lumen, Viviana Román y María Cristina Espadaro, ¿no? Que hablan y muestran el poder de mediación de algunas mujeres editoras en la esfera pública de América Latina. Annalisa Ribeiro sí lo hace y reflexiona a través de entrevistas y documentos sobre la labor de las mujeres en cargo de dirección en la fundación de casas editoriales o en emprendimientos que tienen que ver con el ámbito del libro y con el feminismo latinoamericano, ¿no? Como Librería de Mujeres, Macabaea, Kaki, etc. Y por último, Daniela Spielberg y Ivana Mila se centran en varias directoras editoras argentinas, solo contemporáneas, al albur de sus catálogos y su desempeño como gestoras culturales. En todo esto de ensayo se da importancia al relato o a la trayectoria, como la entiende Bourdieu, de las editoras, porque, como he dicho, los enfoques prevalentes son historiográficos o sociológicos. Mi propuesta es distinta y cruza la crítica literaria y el feminismo con la antropología. En primer lugar, parto de la idea de que la edición independiente actúa hoy día como gatekeeper, pero en el sentido de dispositivo, no en el sentido de la idea de un gatekeeper o de un mediador de la literatura iberoamericana mundial como una consideración personal, ¿no? Que es tal y como se ha entendido hasta ahora, sino un mediador que actúa como una red de redes, lo que implícitamente supone despersonalizar la forma en que estos sellos tasan el valor literario, es decir, eligen estéticas, determinados autores o determinados géneros, que pone luego a circular a escala global los grandes grupos. Con ello se evidencia un modo de trabajo más horizontal y colectivo a pequeña o mediana escala que fomenta la solidaridad y la colaboración, principalmente desde los sellos pequeños, que es lo que han estado totalmente invisibilizados en los estudios de edición y género. De ahí que me decante por el concepto de equipo editorial para visibilizar a las mujeres en los trabajos de valoración y mediación de los textos en general. Y ahora más adelante explicaré qué es para mí un equipo editorial. Esto significa, por una parte, problematizar y deconstruir la vinculación tradicional y estereotipada de la mujer en la industria del libro con la literatura infantil, a tenor del rol femenino de educadora y criadora socialmente impuesto por la lógica patriarcal. Por otra parte, esta forma de trabajo editorial en común, donde cada vez participan más mujeres en la construcción del gusto literario, nos lleva a pensar el dispositivo de la edición independiente como feminista, en tanto objeto
performativo, ¿no? Lo pienso desde Butler, colectivo, marginal, emancipado, desobediente y militante. Así, una praxis editorial feminista supone no solo hablar de la edición de mujeres o de las mujeres en la edición, sino, yo voy más allá, de políticas de la edición feminista, es decir, que ponen en jaque los valores dominantes de los grandes grupos y de las propias estructuras de la industria o institución del libro. Por ese motivo es esencial poner en valor el desarrollo de políticas de biodiversidad y de igualdad en la edición independiente, y yo me centro en ambas políticas. En segundo lugar, mi enfoque metodológico se inserta en lo que llamo crítica literaria del valor, que utiliza como principal instrumento la sociología de la mediación para combinar el análisis cualitativo, teórico, sobre todo, con el cuantitativo mediante encuesta, estudio de los catálogos a través de un close reading y procesamiento estadístico de los datos. Amén de ofrecer una cartografía comparada de los campos editoriales más importantes de Iberoamérica, ¿no? Y trabajo 11 campos editoriales. Con ello me centro primero en el hacer antes que en el decir, a lo Rancière, no como Bourdieu, sabéis, ¿no? Cuando él priorizaba lo que decían los editores, el discurso, antes que lo que decían realmente los números, cuando comprobaba que el discurso de los editores no era el mismo que el discurso de los números de las publicaciones, para después articular un marco de legibilidad feminista y materialista que no escinde la teoría de la práctica en la intelección de su objeto de estudio, ¿no? Porque yo parto de una concepción marxista y feminista, o sea, y materialista, por la cual, o sea, la edición hace, ¿no? O sea, tiene un efecto material en la cultura y en la industria del libro. En tercer y último lugar, mi enfoque teórico parte de los postulados del feminismo materialista sobre la división sexual del trabajo. En concreto, para este trabajo me he basado en Delphi, en Sassen, en Saskia Sassen y en Verónica Gago. Se trata de considerar los modos de producción de la edición independiente iberoamericana, como he dicho, como un dispositivo material que no solo es simbólico e ideológico, no solo es discursivo, sino que es material y es desobediente, como lo entiende Gago, puesto que desestabiliza los tres factores de dominación, como lo llama Sousa Santos, en nuestras sociedades del siglo XVI. Primero, el capitalismo cuestiona la deuda, ¿no? No trabajan las pequeñas editoriales y las medianas no trabajan siempre con grandes distribuidoras. Cuestionan la acumulación, no hay tanta sobreproducción, y la obsolescencia, ¿no? Se apuesta en muchos casos por la reedición y la coedición. En segundo lugar, el patriarcado. Se promociona a mujeres, a escritoras y editoras y estéticas disidentes. Y en tercer lugar, el colonialismo. Los grandes grupos tienen capital europeo y desterritorializan la tasación del valor. En cambio, las casas independientes latinoamericanas significan una materialidad de colonial porque su capital es local o nacional y su prescripción del valor está emancipada de los centros hegemónicos del poder cultural de raigambre colonial, que son los eurocéntricos, los que dominan los grandes conglomerados, Bertelsmann Alemania, Planeta España. Esto nos lleva a entender la práctica editorial independiente como un gesto material feminista, ya que produce menos violencia y fomenta otra forma de concebir el trabajo, menos separada y menos jerarquizada, ¿no? Como lo entiende Kierkegaard. Además, más que apelar a una economía de favores, ¿no? Como la entiende Thompson en la actualidad, algunos sellos independientes iberoamericanos se vienen a una economía feminista, es decir, economía barroca, ¿no? A lo Gago, o doble X, como dice Linda Scott, que pone de relieve tanto el desacato contra la norma dominante, que sería la norma de los grandes grupos patriarcales, como la importancia de lo comunitario, de la sororidad y de la igualdad en la división sexual del trabajo dentro del sector editorial. Bien. Voy a explicar brevemente la metodología. El estudio está basado en los datos de 85 editoriales independientes iberoamericanos que forman parte de una muestra mayor con la que he trabajado en 2020 de 257 sellos. Para su conformación he usado dos tipos de muestreo no probabilístico. Primero, uno discrecional, derivado de una labor de documentación y del conocimiento propio del campo editorial independiente. Yo empecé a trabajar con sello independiente en 2013, con un proyecto que se llama EcoEdit, donde actualmente hay 360 editoriales independientes de España y América Latina. Somos el portal, la plataforma con más editoriales independientes del mundo. En segundo lugar, uno por bola de nieve, donde a cada sello encuestado se le preguntó por su colaboración con otros sellos. La recogida de datos se ha realizado a través de un cuestionario enviado a las editoriales, donde solicitamos información acerca de dos políticas de la edición relacionadas con la biodiversidad y la igualdad.
Una vez procesada la respuesta, se seleccionó una submuestra con los sellos que cumplían con 2 valores indispensables para la consideración de lo que he denominado praxis editorial feminista. Estos 2 valores son editoriales que tengan un equipo editorial compuesto por un 50% más de mujeres, y el segundo, editoriales que cuentan con un enfoque de género en su línea editorial, ¿vale? Entendiendo por enfoque de género la publicación en los catálogos de un mínimo de un 40% de mujeres y la presencia de ensayo feminista o de género. Aquí no hemos incluido la narrativa, la poesía o el teatro feminista debido a que esta consideración es mucho más lábil y las editoriales encuestadas en su gran mayoría no han entrado en esa valoración, pero en el caso del ensayo sí. Debido a estas delimitaciones, algunos de los países no ofrecían una muestra lo suficientemente amplia para garantizar un análisis representativo, ¿no? Que hemos trabajado con 11 países, por lo que nos concentramos para este artículo en los 5 países que tienen un mercado de libros más robusto, que son justamente Argentina, Chile, Colombia, España y México. La muestra se redujo entonces a 207 sellos, de los cuales 85 pasaban los 2 filtros. A la vez, y yo creo que también esto es, yo creo que quizá el aporte más original y creo que más provechoso para los estudios de edición, he hecho una división entre editoriales independientes medianas y editoriales independientes pequeñas, ¿no? O sea, en el mundo de la edición independiente y los estudios siempre ha habido mucho debate justamente por el problema que acarreaba juntar a sellos muy autogestivos, muy artesanales, muy alternativos, con sellos más medianos, ¿no? Con esta muestra de casi 300 editoriales pudimos hacer una media y dividir claramente con la muestra nos dio el corte diferenciador en editoriales con más de 5 títulos publicados y una tirada mayor a 500 ejemplares serían las editoriales medianas, y las que están por debajo de este indicador, las editoriales pequeñas, ¿vale? Entonces, he trabajado teniendo siempre en consideración esta división entre medianas y pequeñas. Hay que aclarar también que la elección de la composición del equipo editorial como un valor para configurar esta muestra, como he dicho más arriba, responde tanto a la necesidad de visibilizar a las mujeres que toman decisiones en la conformación de los catálogos, como a la voluntad de evidenciar el tipo de praxis editorial más horizontal y colectiva que cristalizan a muchos de estos sellos independientes. Así, en lugar de primar la figura del director editorial, como sucede en los grandes grupos, ¿no?, capitalistas, coloniales y patriarcales, del gestor, del coordinador o de la cabeza visible, como se suele utilizar, que se asocia a las decisiones en torno a la publicación, he optado por la idea de equipo editorial entendido como un grupo de personas que están implicadas en el proceso de elección de los textos que se publican. Es decir, en la ejecución de esas políticas de la edición, que son las que a mí me interesan porque son las que influyen en la tasación del valor literario, ¿no? Porque, o sea, yo soy antropóloga también, pero mi formación principal es como crítica literaria. En este punto hemos de precisar que no solo se ha incluido en la muestra sellos que tienen un equipo editorial compuesto por un 50% más de mujeres, con una directora editorial mujer o directores paritarios, sino que también he incluido a sellos que están dirigidos por hombres, ¿no?, pero tienen un 50% o más de mujeres en su equipo editorial, en aras de observar si hay diferencia. De esta manera, del total de editoriales medianas que conforman la muestra, el 49% está dirigido por mujeres, el 31% por hombres y el 20% por un número igual de hombres y mujeres. En las pequeñas, sin embargo, el 54% está dirigido por mujeres, el 14% por hombres y el 32% por un número igual de hombres y mujeres, ¿no? O sea, está más feminizado el sector pequeño. Para finalizar, en lo que respecta al segundo valor que define el corte de la muestra, que es el enfoque de género, debo matizar que me refiero a la inclusión, como he dicho antes, de un porcentaje mínimo de un 40% en los catálogos y a la publicación de temática feminista o LGTBIQ+. En este punto, además, he desarrollado un análisis específico para aquellas editoriales que publican ensayos desde una perspectiva de género feminista, que son las que suelen autodenominarse, ellas, en el cuestionario, editoriales feministas. En total, de toda la muestra, tenemos 16 editoriales que cumplen con este valor, que corresponde a un 19%, ¿no? Y que también hemos dividido en medianas y pequeñas en función del tamaño de su catálogo. Las políticas de biodiversidad que he estudiado son 4, que son las mismas que, bueno, tengo más, seleccioné 4 en Ecoedit. La publicación de géneros menores, se habló de géneros menores en el sentido de menor de lesiano,
tener al menos un 30% de géneros que son poco rentables y que verdaderamente contribuyen a la diversidad del ecosistema del libro, como la poesía, el ensayo, el teatro o el cuento. La publicación de obras de escritoras en un 40%, la publicación de autores noveles a menos en un 30% para hacer visibles las estéticas más vanguardistas del futuro, o sea, es decir, autores que no tienen un capital simbólico acumulado, ¿no? Que son los autores que pasan a los grandes grupos, y la publicación de traducciones de lenguas no hegemónicas. ¿Vale? Después, para la política de igualdad, también han sido otros 4 valores, la publicación de un 40% o más de libros, ya no solo mujeres, escrito por mujeres, la presencia de un 50% más en la editorial de un equipo de mujeres para asegurarnos de que estas están en todos los eslabones de la producción editorial. También hemos tenido en cuenta como otro valor el trabajo con asociaciones feministas, para procurar visibilizar cómo se relacionan las editoriales con este tipo de comunidades. ¿Por qué? Porque notamos que muchísimas de ellas, sobre todo las pequeñas, nos hablaban de ese trabajo con asociaciones feministas. Y la exposición de prácticas igualitarias, ¿no? Que, las que mencionaron los propios sellos, hicimos nosotros el filtro después de que ellos nos lo mencionaran, que entendían por enfoque de género prácticas igualitarias, uso de un lenguaje inclusivo, contratación paritaria en la editorial, flexibilidad de horarios para conciliación familiar y bajas de maternidad o paternidad con la misma duración. ¿Vale? Entonces han sido los subvalores asociados a ese valor. Bueno, en el trabajo final, pues dedico 20 páginas a ir comparando y desarrollando tanto por campos nacionales como por tipo y tamaño editorial cuáles son los resultados, pero bueno, aquí he hecho un resumen de lo más importante. Tras el estudio de los datos obtenidos, podemos enunciar que la edición independiente iberoamericana es una práctica que sí puede ser leída como feminista. Esto significa pensar no solo la presencia de la mujer en cargos de responsabilidad y en equipos directivos o la de un enfoque de género en los catálogos como una forma de feminismo, sino en el feminismo como una forma de publicar, de hacer público, es decir, como modo de producción editorial que subvierte la norma dominante en la industria del libro. De esta manera hemos comprobado en nuestro estudio que los sellos con un equipo compuesto en su mayoría por mujeres cumplen, en mayor o menor medida, todos los valores que hemos estipulado como políticas de igualdad. Mujeres publicadas, presencia de mujeres en la editorial, trabajo con asociaciones feministas y prácticas igualitarias. Simultáneamente cumplen los valores para la biodiversidad también, dado que apuestan por escritores noveles y géneros menores, sobre todo el ensayo, vinculado a la edición crítica y al pensamiento feminista en un 19% de los casos, y a la poesía, ese segundo género que más se transita, aunque sea uno de los géneros menos rentables. El género infantil, ¿no? Contraria a esa idea de que el trabajo de la mujer en la editorial está muy relacionado con lo infantil, apenas ocupa entre un 2 y un 10% de los catálogos que hemos estudiado, lo que deconstruye la asimilación, la división sexual del trabajo de la mujer en el sector editorial con este formato. Así prevalece una apuesta editorial híbrida que combina políticas del pensamiento, o sea, el ensayo, que antes se avenían a una lógica masculina dominante, con la de la intimidad, la de la poesía más asimilada al universo femenino. En este punto destaca el alto porcentaje de mujeres escritoras noveles que publican poesía, sobre todo en los sellos pequeños, que son los que más fomentan a los autores emergentes. También hay que subrayar que el país más bibliodiverso es Colombia, al que siguen Argentina y Chile. España está por debajo del 46%, y el país con más editoriales feministas, es decir, que cumplen el requisito de nuestra muestra, equipo editorial es compuesto por un 50% de mujeres y enfoque de género, es Argentina sin duda. Por otro lado, hay dos resultados. Perdón. Perdón, un minuto, por favor. Sí, ya no termina, no te preocupes. Eso, estoy terminando, me queda un párrafo. Por otro lado, hay dos resultados significantes que habrían de ser high quality data. El primero, que las editoriales que publican ensayos feministas no se diferencian en sus prácticas del resto de la muestra, o sea, no son ni más igualitarias ni más biodiversas. Esto nos lleva a colegir que la condición de praxis editorial feminista no exige la publicación de textos feministas. La segunda conclusión es que no hay cambio
tampoco sustanciales las prácticas que llevan a cabo las editoriales si tomamos en cuenta el género del director editorial, ¿no? Las diferencias solo son muestrales. Lo importante es el equipo, o sea que reafirma la hipótesis de partida. La figura del editor editorial está paulatinamente diluyéndose en las editoriales independientes, casi diluidas las pequeñas. Esta disolución es fruto de una configuración colectiva de la estructura mínima de las editoriales, ¿no? O sea, del cambio en el significado del concepto de director editorial, etcétera. En definitiva, esta investigación ofrece una fotografía de las políticas de la edición biodiversa e igualitaria en el sector del libro, marginal e infraestudiado, el independiente, donde no se suele contemplar ni a los equipos editoriales compuestos en su mayoría por mujeres, ni el enfoque de género, ni a sellos pequeños de gran relevancia para el ecosistema cultural a nivel político e intelectual. Asimismo, hemos establecido una relación dialéctica entre el fenómeno de la edición independiente y el feminismo, y he considerado como feminista en, de o hacia esta praxis editorial independiente lo que tiene que ver con lo colectivo, con lo emancipado, con lo desobediente y con la militancia. En definitiva, el sector independiente iberoamericano camina en el siglo XXI empoderado hacia una praxis editorial feminista. No cabe duda de que lo material, como lo íntimo, también es político. Ya me he callado. Bueno, pues, ¿quién era doña Herculana? Las mujeres en la imprenta decimonónica mexicana. Y pues le cedo la palabra. Muchas gracias, Víctor. Voy a compartir mi pantalla. Y también quiero agradecer a todos ustedes, a Marina, por la invitación de formar parte de este valioso proyecto, y siempre es un placer y un honor estar en este grupo y compartir ideas y escuchar, aprender, ¿no?, al mismo tiempo. Bueno, cambié un poco el título, pero hoy voy a presentar sobre En busca de doña Herculana, pistas y reflexiones sobre los papeles de las mujeres en la imprenta decimonónica mexicana. Y pues al comenzar, ¿quién era doña Herculana? ¿No? La primera vez que encontré su nombre, de hecho, fue en el pie de imprenta de una hoja volante que tenía el título ¿Qué va que nos lleva el diablo si la imprenta no se quita? Y cuando lo encontré fue hace muchos años, cuando estaba todavía haciendo mi doctorado, mis investigaciones doctorales, después de leer estos textos me di cuenta de que la hoja formaba parte de un debate muy activo después de la independencia mexicana sobre la libertad de imprenta. Pero el nombre que estaba allí en el pie de imprenta me dejó con muchas preguntas, ¿no? Doña Herculana, ¿era la primera impresora del México independiente? ¿O figuraba ella como por ejemplo participante de alguna manera en estos debates públicos sobre la libertad de imprenta? Y pues bueno, los historiadores de la imprenta colonial han identificado la centralidad de las impresoras, ¿no?, como figuras que mantenían los negocios familiares a través de las generaciones, ¿no?, en la Ciudad de México. Pero yo no podía identificar a doña Herculana del Villar en ninguna red social. Era un protagonista dentro del taller, o tal vez la dueña de un negocio dirigido por estos socios que están mencionados. Era la heredera de un legado familiar, o tal vez una empresaria de primera generación. Tenía todas estas preguntas, pero era incapaz de contestarlas con las fuentes que encontré. Entonces me dediqué a otras cuestiones en ese momento. Y pues me enfoqué en los impresores varones, ¿no?, cuyas actividades eran mucho más fáciles de seguir en los archivos nacionales y municipales. Pero cuando llegué al final de mi proyecto, comencé a repensar, reevaluar algunas de mis preguntas iniciales. Pues aunque nunca tropecé con el nombre de doña Herculana del Villar en los archivos, sí encontré docenas de mujeres, ¿no?, quienes participaban en varias maneras en la imprenta decimonónica de la Ciudad de México. Pocas aparecieron en los pies de imprenta, pero eran ubicuas en las dinámicas cotidianas de la producción. Y me parece que mi enfoque en las identidades editoriales, las identidades individuales, tal vez habían limitado mis investigaciones.
Entonces, hoy voy a partir del caso de doña Herculana para comentar más ampliamente sobre los papeles de las mujeres en la imprenta decimonónica. Considero sus posiciones como dueñas de talleres, viudas, parientes, sirvientas y reformistas de la imprenta, y los discursos y proyectos en torno a su participación en el oficio mismo. Y sugiero 3 posibles pistas para hacer visible sus roles en el mundo de la producción impresa, analizando las peticiones y correspondencia que las impresoras y parientes de impresores intercambiaban con los oficiales del Estado, también a través de documentos del taller de imprenta que revelan la presencia de trabajadoras dentro de estos espacios. Y tercero, explorando los debates llevados a cabo dentro del oficio sobre si las mujeres deben ser admitidas como cajistas o prensistas en la Ciudad de México. Y los resultados preliminares a partir de estas fuentes demuestran que las mujeres figuraban como actores económicos y políticos, como trabajadores de taller de imprenta no reconocidas. Y aquí creo que hay muchas conexiones entre mi presentación y la que acabamos de escuchar, pero bueno, un poco más antes históricamente. Y como también aspirantes a la imprenta, quienes rechazaban las exclusiones del taller basadas en la discriminación de género. Bueno, primero voy a comenzar con pensar a las mujeres como actores económicos y políticos, que es muy posible ver a través de las peticiones mandadas a oficiales en el gobierno nacional. Y pues a través de esos documentos también se puede ver cómo la imprenta funcionaba como empresa familiar y ver cómo las mujeres funcionaban dentro de este mundo o actuaban dentro de este mundo, donde pues lo económico y lo político estaba muy interconexionado, muy intertejido, ¿no? Era imposible separar los aspectos económicos y políticos de la imprenta. Y las mujeres sabían navegar esta dinámica, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo, encontré un caso en que la esposa del impresor radical Vicente García Torres, Mariana Derriar de Torres, obtuvo el permiso para reabrir el taller de su marido después de que fue exiliado. Usaba el argumento de que ella era solo la esposa, que no se involucraba para nada en cuestiones políticas, y ese discurso de género le permitió mantener el negocio familiar. Bueno, obviamente hacerlo seguir con sus compromisos políticos durante el largo término, ¿no? Y no solo las familias de los dueños, sino los parientes de los trabajadores de imprenta hacían este tipo de petición cuando el gobierno encarcelaba a sus hermanos, maridos, hijos. Y sus estrategias demuestran el conocimiento legal de las familias involucradas con la imprenta. Por ejemplo, Ángela Ponce de León explicaba a los oficiales que, cito, según la ley de imprenta, mi hermano no puede estar presa según lo proviene en su artículo 32, pues él no era redactor de periódicos, sino simplemente impresor. Fin de cita. Su petición la ubica dentro de, es muy interesante porque habla un poco de la responsabilidad, ¿no? Y quién es responsable o no por un impreso. Y esto la ubica dentro de una conversación mucho más amplia que se estaban llevando a cabo en ese entonces sobre quién era legalmente responsable para los impresos. Noté que había una dinámica de clase muy fuerte en este tipo de solicitud. Por ejemplo, la impresora Brígida Piña, que pueden ver su petición acá, para la devolución de una prensa confiscada por el gobierno, ella no logró éxito, ¿no? En comparación con Mariana Derriar de Torres, pues las dos lanzaban sus peticiones más o menos al mismo tiempo, pero creo que Brígida Piña carecía de conexiones, de patrones, de recursos, en comparación con Derriar de Torres, que estaba su marido era muy bien reconocido. Entonces, las conexiones, la posición, los
los lazos de mecenazgo tenían algo que ver con el éxito o no de este tipo de petición. Las mujeres también que poseían y operaban negocios de imprenta o cuyas conexiones familiares les conectaba a estos negocios, aparecen con mayor frecuencia en los documentos de archivo como actores políticos económicos. No obstante, dentro del entorno trabajador de la imprenta en la Ciudad de México, las mujeres eran marginalizadas. Los hombres que dominaban los talleres prohibían de manera informal que las mujeres entrasen como compositoras o prensistas. Al mismo tiempo, elaboraban mitos de su oficio que alegorizaban a la prensa en términos de género, como una virgen protectora, una hija silenciosa, una esposa o compañera abnegada. Todas estas imágenes que servían para unificar la comunidad de impresores y establecerla como un grupo masculino. Pero los registros de negocios del taller, hablando de la práctica, ¿no?, sugieren que las mujeres jugaban un papel central dentro del taller como las sirvientas que limpiaban estos espacios de trabajo. Y pues los dueños del taller enfatizaban que la limpieza en ese entonces era esencial para la presentación pública de los impresores como artesanos respetables. Y podemos ver esto en por ejemplo, el reglamento bien conocido del impresor mexicano Ignacio Cumplido en 1843 explicó que, cito, nada recomienda más a primera vista a una persona como la limpieza y el aseo en su traje. Esta advertencia servirá de gobierno para que cada uno en su esfera procure presentarse en la oficina como lo exige una buena educación y lo que se debe el hombre a sí mismo. Aquí tenemos como la construcción liberal del individuo a través de su presentación personal y su limpieza. Y el reglamento de Cumplido, aunque habla mucho de la limpieza, no hace ninguna referencia a los sirvientes, que probablemente mantenía la limpieza del taller al nivel colectivo. Pero si vemos los registros de la imprenta del gobierno federal, que son las cuentas más completas que sobreviven de un taller de imprenta mexicana decimonónica, revelan que la sirviente del taller era su única trabajadora en 1870. Ella ganaba el sueldo más bajo de todos, y las narrativas escritas por los dueños, periodistas, trabajadores que comentaban sobre la vida dentro del taller hacían invisible esta labor, ¿no?, la labor de mujeres trabajadoras. Pero esta labor era esencial para el funcionamiento de muchas imprentas y también sostenía las pretensiones de los trabajadores hacia la respetabilidad a través de la limpieza personal. Aunque los impresores prohibían, como dije, de manera informal, que las mujeres ocupasen la mayoría de los trabajos en el taller de la imprenta, al final del siglo XIX hubo un cuestionamiento de estas exclusiones por parte de reformadores de la educación y de algunos artesanos. En ese entonces, el Estado aumentó su apoyo para la educación artesanal, educación técnica para las mujeres. Bueno, estoy hablando de las últimas décadas del siglo XIX, y también los escritores que contribuían a la prensa obrera expresaron su aprobación, pero este fenómeno. Y pues tengo un ejemplo de el periódico La Firmeza en 1874. Este es un periódico escrito por y por impresores, y dijeron que ya que en México existe una escuela de artes oficios, es preciso ir procurando que la mujer obrera tenga colocación en las imprentas, en las estaciones telegráficas, en las doradurías, en las litografías, etc. Entonces están comenzando a cuestionar y apoyar la introducción de mujeres en estos espacios de trabajo. Ya a principios del siglo XX aparecen iniciativas como la de Luz Fernández, viuda de Herrera, que abre su propia escuela tipográfica para mujeres. Y aquí reproduzco
una petición que mandó al Estado para formalizar su escuela. Y aquí elabora una visión de instrucción técnica con el objetivo de, cito, formar maestras para talleres especiales y multiplicar esta forma de talleres por todo el país, fin de cita. Pues cuando ella manda su solicitud, encuentra resistencia de los expertos varones, quienes creen que su idea es buena en teoría, pero no en la práctica. El impresor que opinaba sobre este plan de estudios comentó, cito, que creo aventurado el decir que con los conocimientos que adquieren las alumnas en 3 años asignados, pueda decirse que se han formado regentes y maestras. Observó, pues solo una larga práctica y conocimientos muy amplios dan esta facultad, fin de cita. Claro, esta experiencia dependería de hombres como esto, quien observaba que he visto, cito, que aún no es tiempo de que la mujer pueda llenar ese vacío, no obstante su empeño y laborosidad, fin de cita. Entonces, las dudas de expertos sobre si las mujeres podrían acceder al taller de imprenta o no, reflejaban una profunda ambivalencia, ¿no?, de los impresores hacia la incorporación de las mujeres como cajistas y prensistas. A partir de figuras individuales, quienes aparecen en el pie de imprenta, como doña Herculana del Villar, he procurado hacer algunas observaciones para integrar la historia de las mujeres y el género en el estudio de la imprenta mexicana decimonónica de manera más general. Pues muchas fuentes archivísticas producidas en este periodo siguen sin catalogación, una realidad que presenta dificultades para los investigadores, ¿no?, que poseemos obviamente tiempo y recursos limitados. No obstante, los documentos que he encontrado en los archivos nacionales, municipales, notariales, dan testimonio de la participación activa de las mujeres en varias áreas. Eran dueños de negocios de imprenta seguramente, pero también navegaban los desafíos políticos y económicos como parientes de impresores y trabajadores de imprenta. A pesar de que pocas mujeres trabajaban como compositoras o prensistas, laboraban en el taller como sirvientas, ayudando a limpiar estos espacios y así contribuyendo a la presentación pública de los trabajadores masculinos como artesanos honrados. Como reformadores burguesas, las mujeres trataron de expandir el acceso al taller de imprenta a través de la educación e imaginaron un México poblado de maestras del oficio. Los debates históricos sobre cuán apropiado era el trabajo de imprenta para las mujeres demuestran cómo los impresores varones construían su oficio a través de discursos de género. Estos discursos servían para justificar la exclusión de futuras impresoras, al mismo tiempo que subestimaban el trabajo esencial de mujeres pobres, como la sirvienta de la imprenta del gobierno federal dentro de la comunidad artesanal. Deconstruir estos discursos de género nos ayuda a entender las dinámicas de poder que determinaban las características y trayectoria de la imprenta decimonónica y de ver a la imprenta también como un campo de negociación social. Reconstruir las experiencias diversas de las mujeres, que eran obviamente influidas por su clase y estatus familiar, profundiza nuestro conocimiento de las estrategias y prácticas de la imprenta. Abre posibilidades adicionales para integrar las mujeres en las historias de la cultura política, de los artesanos y el trabajo, de la educación y la formación del Estado. Y finalmente nos permite escribir una historia social más multidimensional de la imprenta. Gracias. Muchas gracias. La verdad, estas exposiciones son maravillosas y nos muestran toda la riqueza que aún tienen los impresos populares para ayudarnos a reconstruir cómo eran estas prácticas culturales alrededor de la imprenta, ¿no? En esta época es fascinante estas exposiciones. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a nuestra tercera ponente de la mañana, quien nos acompaña
desde lejos. Ella es la doctora Eliana Regina de Freitas Dutra, quien nos presenta su tema, Assinatura Sutis, marcas femininas na produção de estudios do livro, das ediciones Eda Leitura no Brasil. Se le paso la palabra y muchas gracias. No te oímos. No te escuchamos todavía. Tienes apagado el micrófono. Consegue me ouvir agora? Sí. Sim? Ah, porque eu estou tentando usar o iPad, porque o computador deu um problema que eu não sei o que. Eu sempre uso o Google Meets e uso o Zoom também. Eu peço desculpas por ter tido esse transtorno. Então, eu vou... agradeço a Marina o convite e peço desculpa a todos por esse transtorno de conexão que nunca me ocorreu antes. Eu não vou tentar. Se houver alguma interrupção, eu retomo. Eu queria, então, agradecer e dar início à minha fala dizendo, né, que as conquistas feministas, né, nos últimos séculos alteraram, sobretudo no século XX para cá, elas alteraram qualitativamente as expectativas de atuação e de direito das mulheres em todo o mundo. Entretanto, o que eu tentei trabalhar nesse texto foi exatamente como que o conhecimento, e, sobretudo, o conhecimento no campo da história do livro e da edição, como que o conhecimento, como espaço de autonomia feminina, e aqui eu me inspirei no texto de uma escritora do século XVIII, que dizia que era exatamente no campo do conhecimento é que as mulheres poderiam ficar livres de todas as exclusões e de todas as dependências, que era exatamente com o instrumento do conhecimento. Então, eu queria dizer que é exatamente o conhecimento como espaço de autonomia feminina, não é como é que ainda hoje ele é um operador poderoso do efeito de presença das mulheres no mundo público. Não por acaso, um dos seus desdobramentos é o interesse das mulheres na história do seu principal suporte, o livro, bem como pelos seus autores, leitores, editores, enfim, pela vasta rede em torno da existência, da produção, não é? E de usos da circulação de livros. Não é? Eu queria ressaltar que, no meu trabalho, eu tentei me debruçar sobre uma literatura, toda uma literatura importante brasileira na área da história do livro, da edição e da leitura, mas eu tentei ler agora com outros olhos esse conjunto e fazer outras relações no interior de um vasto conjunto historiográfico para tentar pensar as assinaturas das mulheres nesse espaço do livro, da edição e da leitura, as assinaturas enquanto ato performativo, que esse texto, o meu texto, se propôs a identificar e analisar, contribuindo para dar visibilidade às marcas de inscrição das mulheres no interior do domínio da história do livro e da edição. A noção eu trabalhei com a noção derridadiana da assinatura como ato performativo, por meio do qual alguém se compromete a alguma coisa. É isso que nos permitirá, pelo menos foi o que eu pretendi nesse texto, e além do nome do autor, que, como nos lembra Derrida, ele não se confunde com a assinatura. E foi assim que eu tentei buscar o significado da obra, não é, que foi feita por alguém e que foi atestada como assinatura em um espaço institucional que a recebeu e a legitimou segundo as convenções e as instituições. Nesse caso, eu estou falando do espaço da historiografia. Seja uma obra discursiva, literária ou de arte, a assinatura ela ocorre sempre em um público, portanto, em um espaço político, o que diminui muito a nossa autoria privada, pois é preciso haver uma comunidade social que liga o que foi feito, não é, como uma espécie de contra-assinatura social e política. Não importa o que a gente faça, há sempre essa espécie de contra-assinatura social e política. O Agamben também trabalha nessa linha, e, sobretudo, quando ele recupera a ideia de Walter Benjamin, que designa as assinaturas como índices, não é? Que o Benjamin dizia, índices secretos, históricos ou temporais. Não é? Então, o historiador
a gente sabe bem que trabalha mesmo lendo as assinaturas, muitas vezes, do próprio tempo, não é? Então, o meu intuito foi buscar localizar a presença e as linhas de força da contribuição das historiadoras brasileiras e a atual topografia de interesses temáticos que vem orientando a produção das mulheres no estudo do livro, da leitura e das edições, não é? O que é isso que eu tentei fazer, portanto, e vou tentar fazer nessa apresentação, é mostrar como que, a partir dessa contrassinatura da instituição, no caso da historiografia, que abriga esses estudos sobre o livro e a edição, não é? É a partir daí que é possível estabelecer o que a obra é, na sua marca e no seu traço que persiste e pelo qual eu acredito que a gente possa capturar um pouco aquela imagem que une o que foi e o que é agora. Não é? Sabemos bem que uma busca dessa natureza, eu estou consciente, não é destituída de risco, dadas as inevitáveis classificações, exclusões de autoras, de colegas, de inclusões, enfim, a montagem de um conjunto que acaba sendo organizado como um texto. Afinal, trabalhos que se pretendem alinhados com a história da historiografia pressupõem um leitor que não pode ignorar a existência de um cruzamento das escritas e das leituras no âmbito da prática da história. Então, esse texto é um texto que está exatamente na fronteira, não é, da historiografia com a história do livro, da leitura e da edição. Então, nessa linha, eu quero deixar claro, antes de avançar, o meu pertencimento a esta mesma rede de profissionais, o meu pertencimento como uma rede de profissionais e de amizade, a colaboração cúmplice de leitura e o compartilhamento do gênero feminino, né, meu com as autoras, sobre cujas produções eu vou me debruçar aqui. Não é? E eu digo que isso é como, e não é fácil percorrer um território do outro sem ter a licença adequada para isso. Não é? Então, nesta linha, eu me orientei para buscar as marcas femininas na história do livro e da leitura no Brasil, atenta ao fato de que os agentes da prática historiográfica, ao lado da escrita ou da leitura, eles mantêm seus vínculos com o espaço social que envolve sua produção, além de estabelecer as coordenadas, às vezes os limites das interpretações a que ela pode dar origem. Em suma, eu gostaria de salientar que os discursos que organizam, portanto, sobre os quais eu me debrucei, que organizam o campo de leitura de um domínio, eles não são neutros, nem se impõem. A leitura daquele que ousa lê-los, também, no meu caso, não vai ser neutra, não é? Mas vai tentar deixar aberta outras possibilidades, sabendo que sempre ficam abertas outras possibilidades de leitura. No entanto, uma vez esclarecida essa minha estratégia, né, a partir do privilégio atribuído à escrita feminina e levando em consideração os limites da nossa liberdade, da minha liberdade enquanto leitora, que se movimentou em meio a diversas referências, eu vou passar, então, a falar um domínio da historiografia do livro e da edição no Brasil. E eu começaria falando um pouco de algumas tradições e me parece que se interrumpió Vamos a esperar un momentito a ver si se retoma el audio de la profesora. Eu estou no iPad, então eu pus a tela aqui, mas eu estou com o iPad. Não te preocupes, está tudo bem. Ok. Então, eu queria dizer que antes... Consegue me ouvir? Sim, perfeito. Consegue? Sim. Antes de mais nada, eu queria ressaltar que, para analisar o estado da arte da escrita feminina sobre os livros, a leitura e a edição, os discursos do autor e o seu modo performativo, e suas aberturas, seu grau de importância nos últimos anos, não é possível também negligenciar a história da constituição
de alguns momentos chaves desse domínio de pesquisa no Brasil. Eles são fundamentais para a gente poder avaliar, aquilatar a mudança que foi introduzida pelas mulheres no domínio. Eu não terei tempo de me deter nisso, mas no texto a Marina sabe que eu tratei disso com mais detalhes, não é? Eu falei eu vou só indicar que existem pelo menos 2 linhas de forças que compartilham esse campo particular de estudos históricos. Primeiro, um trabalho que foi feito no Brasil de identificação, detecção e arquivamento das fontes, que fez parte de um esforço de se constituir uma história do Brasil. E a outra linha de força foi exatamente a das correntes, da penetração e atuação das correntes da historiografia contemporânea, com sua alternância hegemônica, porque são várias linhas, não é? A ver, Eliana, ¿nos oyes? Creo que volvió a ver, ahora que se vuelva a conectar. E das suas empatias de gênero. A primeira linha de força... Oh, my God. My God. A primeira linha de força, que foi esse do arquivamento de fontes, foi feita basicamente numa tradição de um trabalho feminino e constituiu uma tradição bibliográfica, digamos assim, no Brasil, que eu não tenho tempo de falar dela. A outra tradição foi uma tradição antiquária e erudita, igualmente feita por mãos masculinas, que marcou a trajetória brasileira também dos estudos sobre o livro e que são vigorosas até hoje. E a outra, na qual as mulheres se introduziram, foi a tradição acadêmica. É na tradição acadêmica que as mulheres deixaram a sua marca. Não é? Então, da tradição bibliográfica, veio a primeira tentativa de transformar os objetos em fontes, enquanto a tradição erudita, no nível da arqueologia das fontes, deu origem à ideia de transformar as fontes em história. Então, essas 2 tradições que antecedem a tradição acadêmica, a bibliográfica e a erudita, elas foram fundamentais, foram elas que permitiram, então, o surgimento, nos anos 60 e 70 do século XX, de um espaço completamente diferente, no que toca aos livros e às edições, que foi o espaço acadêmico. A tradição acadêmica, em nossa opinião, ela deslocou o lugar do livro, da edição e da leitura, das mãos dos bibliógrafos e dos antiquários eruditos, e ela não pode ser vista, por sua vez, também como uma única tradição, uma vez que ela tem conhecido diferentes momentos vinculados a diferentes correntes da historiografia contemporânea e a um arsenal teórico, metodológico, sujeito a variados turns, digamos assim, a variadas viradas. ¿Me ouve? ¿Me ouvem? Sí, 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 perfectamente. Sí. Ouve? Sí, sí, sí. Sim. Então, eu continuo. Então, nesta linha, vai ser na linha da tradição acadêmica, portanto, é que o estudo sistemático e específico da história do livro, da leitura e da edição no Brasil, realizado com participação decisiva pelas mulheres, deu início aos vários começos de um domínio historiográfico que vai se constituir de forma plurifacetada e polifônica e aberta a diversas linguagens, nesse campo, a assinatura feminina tem propiciado um expressivo discurso crítico. No interior dessa tradição acadêmica, eu não vou poder falar dessa relação que ele teve com os diferentes evoluções das correntes historiográficas, mas eu queria chamar a atenção que vai ser a partir da tradição acadêmica que o lugar da história do livro, da leitura e da edição no Brasil acompanhou
completamente o movimento da historiografia contemporânea. E a partir da segunda metade da década de 80, nós vamos ter alguns aspectos bastante marcantes, que eu não vou poder salientar muitos, mas eu vou salientar, por exemplo, a chegada no Brasil das contribuições da chamada Nova História, que afetaram a história do livro e que vieram provenientes do campo dos estudos, da exploração temática e dos estudos em torno da história das mulheres, da família, das mentalidades, do cotidiano e da vida privada. Esses estudos, eles foram feitos para combinar outras coisas, hábitos, sensibilidades, gestos, símbolos, mas eles acabaram criando uma nova topografia de interesses pela qual se assistiu a um deslocamento das fontes, que daí em diante surgiram novos investimentos empíricos que vão alterar profundamente o panorama da história do livro e da edição no Brasil, provocando uma espécie de virada cultural. E, sobretudo, as teorias, como a teoria do Foucault, dos micropoderes, das formações discursivas e as estratégias, os estudos na linha dos procedimentos arqueológicos, que vão mudar muito essa perspectiva no campo da história, da vida privada, da vida cotidiana, e isso vai indiretamente afetar profundamente o campo da história do livro e da edição, e eu vou tentar explicar por quê. Porque inúmeros trabalhos de colonialistas, de historiadores do Brasil colônia, foram de grande valia para os historiadores do livro, da leitura e das edições, porque muitos deles se debruçaram, por exemplo, sobre os manuais de confissão utilizados pelos clérigos, sobre os livros de visitação do Santo Ofício, o antigo Tribunal de Inquisição, sobre as publicações dos moralistas, sobre os discursos político-morais e os compêndios narrativos de juristas e de médicos sobre o corpo das mulheres e sobre as mulheres, os livros de devoção usados nas instituições conventuais, dentre outras forças. Nesse contexto, os livros impressos utilizados foram ferramentas nesses estudos para mostrar a história de sujeição dos corpos, dos hábitos e das mentalidades no antigo regime, especialmente das mulheres, das famílias, prostitutas, feiticeiras, as mães de família, e acabaram por tornar-se um novo objeto histórico, um lugar cultural, superando as fronteiras de seu uso e exigindo manuseios específicos. Então, o que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo é que eles vão ter um impacto tão grande no campo da história do livro e vão abrir outras possibilidades de manuseios mesmo no âmbito dos livros e dos estudos do livro. E outra coisa que acabou acontecendo é que o trânsito entre os diferentes campos do conhecimento que adveio desse novo momento historiográfico no Brasil acabou por incluir uma troca de referências conceituais e empíricas e temas, de objetos e de temporalidades, e deve-se admitir que a história do livro tem se revelado essencial para os pesquisadores pertencentes a diferentes campos da educação, da literatura, da crítica literária, da comunicação, da biblioteconomia. Então, na realidade, e eu estou partindo assim, apenas dei esse exemplo da história, desse exemplo da história da vida cotidiana e da nova história, para ilustrar um pouco esses trânsitos. Mas eu quero um pouco das mulheres nos livros, não é? E o trabalho das mulheres com os livros, e como que é o trabalho das historiadoras brasileiras no campo do livro, da leitura e da edição, como é que esse trabalho acabou sendo um trabalho absolutamente não só renovador do ponto de vista historiográfico, mas como ele acabou sendo um trabalho com uma marca muito forte, que foi a marca da empatia social, né, que vai surgir nesses trabalhos. Então, eu queria falar um pouco que os primeiros trabalhos clássicos femininos no campo
da tradição acadêmica que surgem no Brasil, que saíram muito movidos pela história econômico-social, muito motivados pela história econômico-social, eles foram movidos pela preocupação de situar o livro no meio de uma rede social, em que coexistiam vários atores, o Estado, livreiros, os comerciantes, e, por exemplo, alguns dos trabalhos iniciais de uma autora, por exemplo, que foi excepcional, a Maria Beatriz Nissa da Silva, que foi pioneira, o trabalho dela é marcado, por exemplo, pelo esforço de utilização de procedimentos ainda de quantificação e de comparação aplicada à história do livro, colocando o livro no interior das estruturas sociais e culturais e das restrições da economia e do poder político. Então, o trabalho mais clássico nesse campo feminino, ele vem nessa perspectiva analítica, não é? E, obviamente, esse mesmo trabalho, a historiadora, no princípio, era interessada pelo comércio de livros, mas logo interessada ela pelas bibliotecas, pelo comércio de livro, pelos catálogos, mas o trabalho dela ganha uma dimensão, sobretudo a partir do trabalho dos catálogos e das listas de subvenção de livros, que era uma prática comum no Rio de Janeiro, ela vai acabar chegando a uma figura desconhecida e anônima, dos anônimos, que era a figura do leitor. Então, ela vai começar a mostrar como é que a produção ela prossegue com o objetivo dela de encontrar o leitor comum e de encontrar a massa alfabetizada e não apenas os letrados, não é? A obra dessa autora vai ser reconhecida como uma história da leitura por antecipação, não é? E como um esforço da configuração que esse domínio vai receber no Brasil. E esse trabalho vai formar toda uma outra geração de muitas mulheres, sobretudo, e de pessoas que vão estar muito sintonizadas com essa perspectiva e que vão trabalhar com os inusitados do comércio e da circulação do livro, das implicações da posse e da leitura dos livros, e com isso, então, surge uma linhagem de pesquisadores com uma importante produção no campo da história, né, e que vão ter trajetos muito importantes. Eu poderia dar vários nomes, mas mencionaria aqui, en passant, rapidamente, a Tânia Bessone, a Lúcia Bastos Pereira, a Marisa Midori da Beacato, enfim, são pessoas que vão trabalhar essa história, seja do comércio de livro, seja dos persistentes proprietários dos livros e de suas desconhecidas bibliotecas, que vão trabalhar as bibliotecas pessoais e domésticas, também vão trabalhar as bibliotecas profissionais, e como essas autoras trazem consigo temas tais como o do silêncio, da censura, da repressão à circulação de livros e ideias, do papel dos livros na vida cultural do Rio de Janeiro e de São Paulo, nas várias esferas do mundo público e político e em diferentes instâncias letradas, e nessas pautas de pesquisa se faz isso. Elas buscam, é o caso da Marisa Midori, por exemplo, identificar os circuitos da circulação e consumo dos livros no interior das práticas coletivas de cultura. Então, vão trabalhar, por exemplo, com o papel, no caso da cidade de São Paulo, da biblioteca conventual, por exemplo, dos padres franciscanos. Elas seguem pistas de inventários, de catálogos de livrarias, de almanaques, de jornais e dos lugares sociais em que se cultivaram as atividades intelectuais, a exemplo, por exemplo, das associações literárias e artísticas que integravam tipógrafos, encadernadores e demais artistas do livro, das escolas, dos colégios, das bibliotecas públicas e coleções particulares e outras instituições de leitura, também os empréstimos de livros, e com isso elas traçam muitas vezes o perfil dos leitores dos 800, não é? E o circuito desses leitores, dos livreiros, de suas livrarias, e das tipografias, nos seus espaços geográficos e simbólicos das cidades, seja do Rio de Janeiro, seja de São Paulo. Não é? Nós vamos ter também outras autoras que vêm da área da literatura, né? É o caso de grandes autoras clássicas, como a Marisa Lajolo e a Regina Zilberman, que, por exemplo, na área dos estudos literários, vão trabalhar com a questão da formação do leitor no Brasil. E elas não ignoram, não é, as figurações do leitor nas obras literárias e trabalham também
as vicissitudes dos escritores em busca dos leitores, não é? Porque os leitores estavam em busca disso e vão trabalhar as leitoras femininas, ou seja, as mulheres como público leitor, não é? E, sobretudo, as mulheres que essas autoras, elas retiram, inclusive, o público leitor feminino do anonimato. Na realidade das mulheres leitoras, ou na ficção, em que um perfil feminino é apresentado aos leitores, não é? Pesam sobre as mulheres a expectativa, elas mostram bem, social de um projeto de dominação que as reduz ao papel de mãe e educadoras, o que, não obstante, como nos mostram as obras das autoras brasileiras sobre o livro, não foi impedimento à construção da identidade social das mulheres e tampouco a sua autonomia como leitoras. E, na realidade, elas vão trabalhar, por exemplo, surge outro grupo de mulheres que vão trabalhar com a literatura dedicada à infância, não é? A edição e a difusão da literatura infantil e os bastidores das leituras infantis relacionadas, por exemplo, com a moderna pedagogia, não é? E com suas concepções de infância e de boa educação, com a qual vão se alinhar autores, editores, educadores, bibliotecários, em nome de uma utopia, digamos assim, da formação das crianças, e com os repertórios literários que eles julgam conveniente, enfim, e que vão estar em sintonia com as questões da modernidade e também vão ter seus vínculos com as tradições culturais. Também outros autores, outras autoras mulheres, eu cito uma também entre várias outras que eu trabalho no meu texto, por exemplo, a Márcia Abreu, que tem um trabalho notável, que apresenta de grande maturidade, que apresenta a circulação de livros entre Brasil e Portugal do século XVII ao XIX, não é? E a presença incontornável da censura e do controle dos livros, explorando o universo das leituras preferidas e dos leitores do Rio de Janeiro, o papel dos livreiros, dos intermediários, responsáveis pela entrega dos livros na mão dos leitores, a difusão de tratados sobre a maneira adequada de ler as belas artes, as funções da leitura, a formação do bom gosto, as vantagens de natureza moral na leitura de romances, e esses trabalhos mostram, entre o da Márcia e vários outros, como é que os livros eram pagos em troca de mercadorias, como café, açúcar, peça de couro, né? Como é que os comerciantes de livro vendiam esses produtos e os comerciantes vendiam de porta em porta, como é que os leitores compravam o livro, não somente em livrarias, portanto, mas em estabelecimentos como farmácias, loja de produtos destinados a costureiras, em armazéns de secos e molhados, para usar a designação portuguesa, em lojas de gêneros alimentícios e até mesmo em casas de família, na qual ficavam hospedados os livreiros que passavam pelas cidades, não é? Então, elas vão mostrando como que, apesar da censura, circulavam títulos, não é, de Gil Blas, de Dom Quixote, Montesquieu, Voltaire, e por aí afora, Bouillot, Racine, Boccaccio, Molière, Corneille. E, mais do que tudo, vai ser na contramão de equivocadas certezas que não havia sequer uma dicotomia, né, que alguns estudos equivocados diziam entre alfabetizados e não alfabetizados. Esses trabalhos mostram que a cultura escrita era utilizada pelas pessoas de formas diferentes e criativas nas brechas abertas do tecido social, não é? Pois talvez sabedoras de que a leitura não é mesmo uma prática neutra e que ela é um campo de disputa e é um espaço de poder. E aí surgem os trabalhos também pioneiros das mulheres sobre a questão da oralidade e da relação entre oralidade e escrita. Né? Então, há trabalhos que mostram, por exemplo, o poder da escrita na transcrição de línguas indígenas que eram basicamente orais e que vão ser instrumentalizadas para poderem servir à conversão, não é? E mais do que isso, e vão mostrar também, ao mesmo tempo, como que você tem registros, como você tem relatos franceses e membros, digamos assim, de congregações, não é, católicas que vêm ao Brasil e que, quase como de uma forma etnográfica, resolvem transcrever essa oralidade indígena e resolvem
trabalhar esse usam a prática letrada, não é? Que acaba, na realidade, da qual eles querem dizer, que traduzem a percepção dos indígenas, sua visão de mundo, mas que, na realidade, acabam por sepultar sua própria oralidade, a marca da oralidade. As relações entre cultura e escrita também elas vão surgir em trabalhos de mulheres que estudam, por exemplo, o Nordeste brasileiro e que mostram a literatura de cordel e a relação com a literatura de cordel e a experiência da leitura e da audição desse tipo de literatura que é vendida de porta em porta no Nordeste e que mostram as mediações entre os indivíduos e os grupos sociais que combinam uma cultura da oralidade e o mundo da cultura escrita. Não é? Esse processo que alguns já chamaram, há uma autora que designa de oralização da leitura, ela mostra, não é, como que isso permitia que pessoas analfabetas fossem capazes de acompanhar o enredo das histórias, além de experimentar práticas efetivas de uso da leitura e da escrita, e, às vezes, aprender a ler. Não é? Então, essas relações entre o oral e o escrito permitiram formas de apropriação diferenciadas da leitura de cordel e o escrito também dessas leituras de cordel, e permitiram, não é, onde a memorização desempenhou um papel fundamental, bem como propiciou práticas independentes de aprendizagem, seja da escola ou de agentes sociais da cultura letrada. Então, você tem um processo de aprendizagem que se dá por esses caminhos outros. Não é? Você tem também, nessa busca da relação entre os meios populares com a leitura e os livros, né? Dois nomes femininos também foram de peso no Brasil, a Jerusa Pires Ferreira, duas pessoas já falecidas, e a Marlise Meyer. Né? A Jerusa se locomoveu no território, ela veio também do território da semiótica e da cultura, não é? E ela trabalhou com os autores, cantadores da literatura de cordel e na sobrevivência, enraizamento de livros e histórias antigas na tradição popular oral e nos folhetos de cordel. O caso do livro de São Cipriano, não é? Que é uma legenda da Idade Média e que era, na realidade, ela mostra como é que havia uma existência de territórios em comum, compartilhados pelas tradições culturais erudita e popular, e o cruzamento de temporalidade da cultura, em que o livro, por exemplo, de São Cipriano, que é filiado, uma obra ocultista de magia e de prática de encantamento, com grande circulação no mundo ibérico, como que ela chegou, na realidade, ao Brasil, não é? E ela continuou no imaginário fabuloso do povo do sertão e continuou a sobreviver e sobrevive ainda hoje na literatura e nos livretos de cordel. Então, algo semelhante ela mostra, se passou também, não é, com o livro da Cavalaria de Cordel, com motivos do romance medieval Cortês e de Cavalaria, que se fazem ainda hoje presente e são estruturantes da literatura de cordel, que falam das lendas do rei Arthur, que tem a sua recepção e propagação assegurada por essas camadas do palimpsesto cultural da tradição oral, não é? Ainda que ganham vida nesses impressos de menor status, que são os folhetos, e que estão guardados na memória dos não letrados e que sobrevivem nas lembranças, não é? Nas sobrevivências temporais, digamos assim, da cultura, e que vieram da França e que vivem ainda hoje nos sertões, imperando na poética da oralidade popular. Né? A Marlise Meyer, por seu lado, trabalhou com o folhetim. Não é? Então, ela vai tratar daquelas leituras, daquele gênero do excesso, que os leitores mais humildes de todos os séculos, de todos os sexos, e também os operários e os burgueses, todos eles vão ler essas histórias de sedução, de mulheres ultrajadas, abandonadas, pobres, de casamentos infelizes, adultérios, etc. Enfim, a Marlise tem um trabalho extraordinário, por exemplo, sobre isso, e ela vai mostrar que a apreciação e o consumo do folhetim e do melodrama pelas classes altas também, pelos bem-nascidos, fortemente ligado aos jornais, não é? E lembrando como é que o mundo tenebroso do folhetim oitocentista ofereceu a imagem de uma luta agônica pela vida, opondo os fracos, os virtuosos, as vítimas da sociedade, aos poderosos, aos ricos, aos perversos,
diversos, aos fortes, aos hábeis, aos patrões, em suma. Não é? Então, nós vamos ver que ainda sobre as brechas abertas do território da cultura letrada, no Brasil do século XVIII, XIX, começo do século XX, e ainda no século XX, da cultura letrada patriarcal e oficial, se inserem outros trabalhos de mulheres na área da história da educação, que vão trabalhar com as experiências das próprias mulheres leitoras e da cultura escrita. Então, você tem os trabalhos fantásticos, como o da Lília Lacerda, sobre o álbum de leitura, Memórias de Vida e Leituras, Histórias da Leitura, o trabalho da Maria Tereza Cunha, que vai trabalhar com as mulheres leitoras dos romances de M. Lee, e por aí afora. Enfim, estou caminhando, então, aqui para concluir rapidamente, eu queria, então, dizer uma outra coisa, que os trabalhos que eu elenquei, claro que no texto que eu preparei, né, com esse honroso convite da Marina Garoni, eu trabalho com muitas autoras e trabalho com vários conjuntos que não é possível explorar no âmbito de uma apresentação curta. Mas eu queria fazer algumas considerações finais para fechar. Primeiro, que os trabalhos que eu busquei elencar, eles têm vários méritos. Um dos méritos dos trabalhos dessas mulheres que se especializaram, que o número de mulheres que fazem no Brasil história do livro da leitura é muito grande. Claro que há vários trabalhos masculinos muito importantes, mas o número das mulheres é impressionante, a marca das mulheres vai ser muito forte. Os trabalhos que eu busquei elencar, eles têm vários méritos. O de desconstruir, perturbar e minar certas máximas conceituais. Por outro lado, as novas aquisições empíricas que eles trazem, e, por outro lado ainda, pelos novos princípios teóricos que esses trabalhos falar de alguns. É o caso da ficção. No, se interrumpió un momento el sonido, pero ya retornó. Como? Que se interrumpió un momento, dejamos de oírte, pero ya... Já voltou, já retornou, sim. Então, eu queria dizer de que, por exemplo, uma das coisas que é desmontada é de que não havia sinal da cultura alfabetizada no Brasil colonial, dada a sua incompatibilidade com a cultura local, mas que, em compensação, teria havido uma presença disso só no Império, muito posteriormente. Essas pesquisas, com suas abordagens, vieram mostrar a presença insidiosa do leitor, apesar das vicissitudes para o acesso e aquisição dos livros, durante os diferentes períodos da história do Brasil, não é? Desde o período colonial ainda, não é? E mais do que isso, e as várias alternativas, não é? Que os leitores buscaram para superar os impedimentos de toda a ordem, para ter acesso à cultura letrada, aos livros, à leitura e à escrita. Com efeito, a maioria desses trabalhos mostra os caminhos informais, empreendidos para alfabetizar e instruir as crianças, as formas alternativas do livro, tais como os cadernos manuscritos, a importância das bibliotecas privadas abertas para consulta, a venda de livros em farmácias, mercearias, vidraçarias e de porta em porta, os hábitos de leitura em voz alta, a existência de um comércio de livros sem livreiros, a autonomia que o público leitor mantém com suas predominâncias, feita aos modelos da leitura divulgados pela escola e pela cultura oficial, a existência no século XIX de uma rede de impressores, tipógrafos, encadernadores e livreiros, bem como de bibliotecas que permitiam não só a circulação de uma cultura letrada, mas o aumento do número de leitores e a presença de mulheres leitoras e escritoras, não obstante o círculo de ferro do patriarcalismo na cultura brasileira. O Brasil, como eu tento mostrar, sempre esteve posicionado no meio de uma rede de circulação de ideias, dos saberes e das práticas em mão dupla, participando da dinâmica cultural do Ocidente. Essa constatação deu a conhecer aos contemporâneos as maneiras pelas quais as pessoas do passado se recusaram a ser excluídas do mundo dos livros, da leitura e da civilização. E esse encontro com a força da alteridade do passado
que, sobretudo, os escritos sobre o livro da Lava, feito pelas mulheres, têm desvendado com suas escolhas de objeto, tem sido importante para a historiografia em geral e não apenas para a história do livro, pois, afinal, essa dimensão de alteridade tem permitido uma empatia que faz pensar naqueles. Uma empatia que faz pensar naqueles que, mesmo agora, experimentam na pele o sentimento da duração de uma realidade temporal da exclusão e da sujeição. Então, esses estudos eles têm possibilitado o encontro com potencialidades ainda latentes da disposição e afirmação dos direitos sociais e de participação no mundo público, de conquista da liberdade e autonomia de pensamento, do direito de acesso à cultura e à manutenção de valores culturais. Então, esses estudos têm permitido essa inserção social extremamente importante e a defesa desses aspectos, não é? E sem dizer também de que, obviamente, a narrativa sobre o passado, que se revelou nessa boa parte da literatura que eu examinei, ela pode ser totalmente diferente a partir, ela mostra isso, como é que as várias narrativas sobre o passado que existem na historiografia brasileira podem se tornar, a gente pode encontrar outras narrativas, elas podem ser outras a partir desses estudos que as mulheres têm feito sobre o passado, mostrando que novas relações podem ser estabelecidas com os acontecimentos, novas significações podem ser elaboradas, novas explicações podem ser alcançadas, uma vez que o passado é construído nesse movimento constante de ir e vir, não é, a partir não só das questões do presente, mas das promessas de futuro. Portanto, a qualquer tempo, o passado pode tornar-se diferente através da aposta aberta ou semicerrada dos sujeitos do passado à sociedade e aos historiadores. Então, essas novas interpretações e os debates que o conhecimento delas tem suscitado na sociedade estão repletos de promessas ao alcance da mão para o presente. E as mulheres, pela via das histórias, dos livros e dos leitores, imprimiram a sua assinatura, pela empatia libertadora, que trouxe para dentro da cena histórica cenas e sujeitos, não é? Trouxe para dentro da cena histórica temas e sujeitos até então silenciados, ou então em posição de tensão e de desafio, nos que ainda estão em posição de tensão e de desafio, nos subterrâneos do nosso presente. Com isso, esses trabalhos das mulheres seguem traçando, inclusive, os vários contornos da identidade e, inclusive, da própria história do seu gênero, das mulheres. Eles têm sido também um instrumento para a libertação das próprias mulheres, de libertação do próprio gênero. Então, essa assinatura, eu volto ao que eu falei no início, para concluir, como um ato discursivo, ela pertence ao discurso do autor, no sentido estrito usado por Derrida, que vê a assinatura no acontecimento da obra em si. Importa menos o autor, importa mais a obra em si e o que ela traz, não é? E o seu compromisso. Então, mas tomando uma certa liberdade com a noção de assinatura do Derrida, a assinatura da empatia, tal como eu chamo, que eu estou designando aqui nessa apresentação, ela permite também a visibilidade de outras assinaturas, como que ocasionando uma espécie de mundo social desdobrado. Assim é que os de fora, os que estão na sombra, ganharam existência nas obras que eu comentei e nas obras que eu li para olhar, para capturar o lugar dessa produção feminina na história do livro, não é? Eles ganharam também existência nessas obras que eu comento aqui e esse nos parece ter sido o compromisso das assinaturas femininas que foram impressas nestas obras. Nos textos selecionados, em uma amostra pequena, é bem verdade, no interior de um amplo conjunto, o que as autoras mulheres fizeram? Elas buscaram no outro, elas buscaram os leitores anônimos, até então inexistentes, porque se dizia que no Brasil não se lia, só a classe alta, não é? A oralidade silenciada no mundo da cultura letrada,
as expectativas dos não alfabetizados, os escritos ordinários, os impressos tidos como sem status e de menor valor, as apropriações de leitura inesperadas e rebeldes, que fogem àquela expectativa que existia sobre as leituras, os bastidores nada inocentes das leituras infantis, os artífices esquecidos, os redatores atrás das prensas, o mundo secreto das bibliotecas de intelectuais. O que resgataram nos sugere, tal como uma autora que eu gosto muito, chamada Tatiana Salem, que trabalha muito em sintonia com o pensamento de Deleuze, do pensamento, o invisível da visão e o indizível da palavra. E a questionar o já estabelecido historicamente para uma época, resistir e crer nas necessidades de transformação do mundo. Essa busca, portanto, pelo que está de fora do plano imediatamente visível da vida social e cultural dos de menor poder e fortuna, e muitas vezes ausente da memória preservada pelos afortunados de poder social e político, ela se desdobrou em uma inspiradora topografia temática e em um compromisso político no interior dos frutos trazidos por esses trabalhos sobre o livro e edição realizado pelas mulheres. Esses espaços, até então sem lugar, foram identificados aonde? Nas pressões, nas sujeições, nas transgressões, nas exclusões, na marginalização, no silenciamento, na censura e nos valores culturais e políticos difundidos pelo poder hegemônico, os quais orbitavam em torno dos livros da leitura e dos corpos de leitores e sujeitos sociais na sua vida cotidiana e política. Ao serem desvelados, expostos, com compromisso e empatia pelas escritas historiográficas femininas que eu tentei explorar no meu texto, e aqui eu dei apenas algumas indicações, não é? Desses livros, das leituras e da edição no Brasil. Então, a autonomia e a liberdade que a dedicação das mulheres ao conhecimento proporcionou a elas, não é? Se reverteu nesse trabalho das mulheres no campo da história do livro e de leitura, num belíssimo trabalho de emancipação da memória de homens e mulheres, não é? Bem como da reatualização dessas memórias de homens e mulheres no presente. Então, o meu trabalho foi esse trabalho voltado muito mais para entender essa marca da assinatura feminina, menos de quem em que pese que eu faça aqui todo o meu elogio a todas essas autoras, colegas que trabalham. A minha ideia era muito mais homenagear, mais do que homenagear, ao descobrir, me debruçar sobre esses trabalhos e tentar entender esse conjunto, essa contribuição de conjunto, eu me dei conta de que o melhor caminho a fazer era exatamente buscar entender qual era a assinatura que esses trabalhos portavam. Então, não era tanto distinguir uma ou outra autora, mas, pelo contrário, a assinatura da obra. É isso que eu tentei trazer nessa minha leitura historiográfica na constituição desse domínio e da presença das mulheres tão forte no interior desse domínio. Obrigada. E eu peço desculpas pelas interrupções do som.